Eu digo sempre que não fui eu que procurei o candomblé. O candomblé que foi me buscar. África, continente distante do outro lado do Oceano Atlântico. Outras terras, outros costumes, outras tradições, outra cultura. Graças ao poder de fogo superior aos africanos, os europeus dominaram a África, escravizaram seus habitantes, devastaram suas riquezas. África, continente mágico e misterioso. Os primeiros europeus a desembarcar não podiam aceitar um povo que praticasse a religião cantando, dançando e tocando tambores. Decidiram escravizar para libertar, torturar a carne para libertar o espírito. Os europeus não podiam admitir uma religião alegre e festiva e decidiram castigar os corpos para salvar a alma, se necessário, até a morte. África, de onde os negros foram arrancados, jogados no porão de um navio para cruzar o Oceano Atlântico e serem escravos em outra terra, deixando atrás casa, família, plantações, riquezas, toda uma vida nascida e desenvolvida num solo para ser abruptamente arrancada e plantada em outro, muito distante, sem volta, sem retorno. África, Brasil. Quando o primeiro escravo negro que conseguiu sobreviver a um brutal sequestro e penosa travessia pisou no solo do Brasil, ele não se deu conta de que estava religando dois continentes que se haviam separados há milhões de anos e pouco a pouco tinham se afastado. A chegada do primeiro escravo negro, pois, foi um ato religioso, uma religação, um reacoplamento, uma promessa de uma vida nova. Em toda a África existe o culto dos ancestrais. Essa religião veio ao Brasil e aqui proliferou. Alguns escravos retornados à África levaram esta religião para lá num eterno trabalho dialético de religação e intercâmbio. Em Angola, o candomblé cresceu assim. E de lá, de Angola, mais um traço de união entre os dois continentes. Veio Agenor Miranda Rocha, figura suprema do candomblé no Brasil. Eu nasci em Angola, em Luanda, capital da Angola. E quando eu nasci, tomei logo um banho que um africano tinha previsto, que a minha mãe ia ter uma criança, nesse caso sou eu, e que ia ser muito importante na lei de santo, que eu acho que não sou. E ela não acreditou no homem, porque além de tudo era católica, apostólica romana, achou que o homem era doido. E ele afirmou que ela não ia ter essa criança em outubro, como ela esperava, e sim em setembro. E que ia nascer com uma mancha toda vermelha na cabeça e que ia ser grande na lei de santo, que eu também acho que não sou.
Quando eu nasci, o homem estava na porta com o tal banho. Como ela tinha dado a palavra de honra que dava, deu o banho. Mas com receio que eu continuasse na lei do candomblé, pediram transferência. E para resultado final, eu vim parar em Salvador. Fiquei muito mal. Os melhores médicos de Salvador da época foram consultados e achou que eu ia morrer. Uma vizinha nossa naquela época foi a mãe Aninha. Quando a mãe Aninha julgou, disse: o menino não tem nada, é o único modo que Oxalá está achando para que ele entre na seita. E foi assim que eu fui iniciado no santo. Meus pais eram portugueses, eram lisboeta, e meu pai era diplomata. Foi transferido para o Brasil e veio para Salvador. A minha criação toda, a minha mocidade foi em Salvador. Nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, mi telefone del giubilo. Vive il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, mi telefone del giubilo. Il vino che si fero e ci allieta ogni pensiero e che affoga l'ombre nero e le presta tenere. Eu voltei para o Rio para fazer o curso de medicina. E fiz 3 anos depois. Abri um concurso no Colégio Pedro II e eu fiz o concurso, fui classificado em primeiro lugar e segui o magistério. Eu sempre vivi na Zona Sul, sempre morei no Leme. Eu mudei do Leme, fui para Tijuca, da Tijuca vim para aqui. Estou aqui desde 53. De manhã, costumo sentar no piano, fazer um exercício e tocar alguns autores que eu gosto. Depois atendo as pessoas que me procuram por esta ou aquela questão de vida. Faço as minhas refeições, que às vezes eu vou almoçar às 4 horas da tarde, muito embora os orixás não me deem fome, me alimentam, enquanto eu estou servindo as pessoas que me procuram para este ou aquele assunto. Agora, nunca estou parado, estou sempre em movimento, que eu acho que a vida é isto, é movimento.
Na Bahia, o candomblé não teve, assim, uma modificação tão marcante, como tem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eles continuam sempre dentro da tradição. Então, há uma vestimenta melhor dos orixás, mas com medida. Ao passo que no Rio de Janeiro e em São Paulo, o luxo é demais. Os orixás são os mesmos, não pode ser outros. Eles não têm capacidade para inventar o orixá. Tem que conservar o que é o contrário. Eu sou tão integrado com o candomblé que eu não posso admitir que ele desapareça. Eu acho que os orixás vão chegar a um ponto e vão diminuir essa sede de poder que as pessoas estão tendo dentro do candomblé. E ao mesmo tempo, a falta de respeito que um desfaz no outro. Isso é uma falta de ética, de respeito. Isso eu não adoro. A essência do candomblé é tão forte que eu acho que só o Oxalá poderá mudar. Não os homens. Porque eu tenho a dizer e digo constantemente, eu amo os orixás. Tanto que eu nunca fiz meio de vida com orixás. Eu acho o seguinte, eu acho que quem tem uma casa aberta está sujeito a ter ajuda dos seus adeptos. Agora, o que eu não acho certo é o pai de santo ou a mãe de santo exigir uma certa quantia de criaturas, às vezes, que pelo jogo eles deviam ter visto, que não tem nada. Eu posso falar isso bem à vontade, porque eu fiz santo com 5 anos, aprendi muito com minha mãe Aninha, com a Bedé e com tia Antônia, mas eles também me deram uma profissão. Eu, apesar de todo mundo dizer que eu sou maior do ouro, não sei o quê, eu não tenho vaidade nenhuma. Porque o dia que o orixá não quiser que eu veja mais nada nos búzios, eu vou ver mesmo. Agora, eu acho que para se cumprir bem essa missão, temos que amar os orixás, não termos vaidade e socorrermos todos aqueles que batem à nossa porta. Seja que condição for. Vem? Nitinha tá aí, não? Não tem ninguém, só tem eu e a Kate. É, mas já é muito com os orixás, né? Olha que perturbação. Eu também sou filho de Abedé. Sou de Aninha, mas sou também de Abedé. Porque a Aninha fez Oxalá em mim, mas a Abedé foi que tratou de eu lá. Porque tem pai e mãe, como todos têm. Eu não falo muito pai. Né? Eu tô dizendo a eles aqui que eu não falo muito, eu falo. Não fala? Muito? Não, eu também só falo quando me pergunta. É. Mas eu pergunto e eu respondo. Fizeram um filme aqui lá de São Gonçalo, aqui, perguntando quem olhou que eu estou aqui.
Eu Eu cheguei disse, ontem lá no professor Axé. Agenor e Caetano. Foram os senhores que me botaram aqui. Não fui eu, não. Foi Jango, Oxum, que me botou aqui. Quem jogou? Quem jogou fui eu, que quando tia Maci pediu a Agnello, que todas as sucessoras daí, depois, que tinha ser meu jogo. Enquanto eu estiver vivo, eu venho. Depois faço a nomeação de outro, mas eu quero conservar a palavra de tia Maci. Já eu acho uma nomenclatura errada dizer pai de santo. O santo é que é meu pai, eu não sou pai de santo nenhum. Eu sou um zelador dos orixás. Sou pai, não. No meu entender, é. Eu vou dizer, eu sou pai do Oxalá. Oxalá que é meu pai. Eu não sou pai do Oxalá nenhum. Mas eles hoje deixaram o babá do orixá para dizer, eu sou pai de santo. A mãe menininha era uma grande amiga dele. Mãe senhora foi grande amiga dele. Mãe Creuza, recentemente falecida, também. Mãe Estela, no Poafonjá, Augusto César, em Portão, Tia Maci na Casa Branca. Enfim, todos na Bahia e em outros lugares do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares onde há casas importantes de candomblé, ele é uma referência fundamental. É talvez daquela estirpe dos grandes mestres do candomblé, talvez o último das grandes figuras do candomblé. Eu sou do Oxalá, com Euá. Então, não poderia estar com essa roupa de cor, porque o Oxalá só usa branco. Mas eu não sou Oxalá. Eu sou dele, mas não ele. Então eu vou usar o que eu gosto. Entendeu?
onde não há hierarquia, não há disciplina. Não havendo disciplina, não há nada, há anarquia. No meu entender, né? Hoje as criaturas de santo não gostam nem de tomar a bênção. Ainda há pouco tempo, em Salvador mesmo, uma Iaú passou perto de mim e fez: oi! Eu disse: que está sentindo dor aonde, minha filha? Ah, benção! Ele representa uma fase do axé, do culto no Brasil. Quer dizer, um momento em que, sem comércio, sem comercialização, ele é frontalmente contrário às comercializações, ele acha que isso perde o axé. Portanto, ele tem um tipo de discurso sobre a tradição, sobre a arqué negra, em que a entrada do culto na esfera do dinheiro, na esfera do comércio, é um esvaziamento do poder de realização, é um esvaziamento do axé. Os orixás, eu acho que eles têm, eu como uma criatura verdadeira e exata, porque eu tenho tudo deles. Tudo que eu peço aos orixás eu obtenho, porque eu só peço coisas boas, nunca pedi mal para ninguém. Sou incapaz de desejar isso ou aquilo às criaturas, até mesmo que falam mal de mim. Eu não dou a menor importância, porque, na minha opinião, as coisas só têm a importância que nós queremos dar. E eu não dou a quem fala mal de mim. Mesma coisa, baixa a minha consciência. Olha, eu tenho muito poucos filhos de santo, raspados, como dizem. Agora, tem uma multidão de criaturas que me procuram. E em diversas áreas. Tem médicos, advogados, engenheiros, artistas, de televisão, de teatro. Todos eles me procuram. Todo mundo sabe que eu não sou um admirador de matança. Eu sou das folhas, que eu tiro as folhas, mas não mato a árvore. E os animais, quando se mata, tira-se uma vida. E como eu tenho os orixás como fragmentos da natureza, eu acho que isso é indispensável, porque a própria natureza se alimenta. Não é verdade? Agora eu vou condenar quem mata? Não. Eu é que não mato. A carteira de identidade é intransferível, então a minha é não matar. A do outro pode matar, não tem nada com isso. Essa posição do professor Agenor a respeito do sacrifício não é uma idiosincrasia dele. Na verdade, isso reflete toda uma posição, toda uma tradição africana dos sacerdotes de Ossan, que são os babalossães, que pregam que todo o axé pode ser obtido através das folhas. Isso, evidentemente, num certo conflito com os sacerdotes de Orunmilá, que dão uma importância maior para o sacrifício. Devemos nos lembrar que o professor Agenor foi iniciado logo na sua juventude por Cipriano Abedé para ser um babalossan, e até hoje ele é talvez o mais profundo conhecedor dos segredos das folhas, de modo que essa sua posição é absolutamente com os ensinamentos e a iniciação que ele recebeu a partir de uma fonte diretamente da África. Se tudo evoluiu, por que não evoluiu isso também? Porque meus orixás não levam sangue e todos esses que dão bodes e cabras vêm aqui me pedir as coisas. Os orixás levam folhas. A magia do candomblé são as folhas. As folhas, porque nada se faz sem folha. Porque antes de se dar o sangue, já não se deu as folhas. Já não se fez os amacis. O sangue verde, para mim, é mais importante que o sangue vermelho, porque tira a vida de um animal. Eu acho que Deus fez as árvores até para aqueles que não têm casa, que não têm o repouso, se pousar sobre uma árvore. Eu acho que a árvore tem um valor extraordinário. Eu, quando vejo uma árvore, eu abraço a árvore. Eu falo com a árvore. Porque eu sou devoto de São Francisco de Assis, que para mim foi o verdadeiro descobridor da ecologia. Não, é isso que falam hoje, São Francisco já fazia. Falava com os animais, falava com as árvores. Epa, Iruario, Ata, Coricobaba. Epa, Iruario.
A maior alegria foi o dia que eu pude ir à Itália e a Assis. Senti uma alegria indefinida, porque eu estava pisando a terra em que Francisco de Assis pisou. É indescritível. Eu nunca não tive a palavra para descrever o que eu senti quando entrei, quando visitei todos aqueles lugares que Francisco pisou, que Francisco pregou. Ainda há pouco houve um terremoto aqui, mas, na verdade, a capelinha onde ele primeiro rezava, que fundou, não sofreu. Sofreu a matriz, mas não a capelinha onde ele rezava, onde ele conseguiu criar uma igreja matriz, e não só a igreja, uma povoação com o nome glorioso de Assis, que representa São Francisco de Assis. Eu sou católico e sou do candomblé. São duas partes distintas, eu não faço simpatia. Eu sou católico, com menininha era católica, tia Puquera era católica, minha mãe Aninha era católica. Eu tenho os símbolos, eu tenho os mitos africanos. E tem os santos de igreja. Eu não faço comparação de um com o outro. Isso foi no tempo que os escravos tinham que fazer isso, porque todo mundo tinha que ser católico. Santo de igreja é uma coisa, budismo é outra, completamente independente, e os mitos africanos são outros. São independentes. Eu não vou dizer que os orixás tiveram força por causa do catolicismo, não. Sempre tiveram força e eu os tenho como fragmentos da natureza. Eu acho que é um bento sagrado e que nós não podemos viver sem que tenhamos esses elementos. Se você pegar a história do candomblé, você vai ver que todas as figuras de grande destaque, aqueles que fundaram, que consolidaram essa religião no Brasil, são pessoas que fazem parte da biografia de professor Agenor. Ele é praticamente o último remanescente dessa geração, ele é praticamente hoje o homem que é a testemunha viva dessa história, dessa tradição e desses ensinamentos. Até hoje, Agenor recebe em sua casa, no Rio de Janeiro, todos os dias, todas as horas, né, pais de santo, mães de santo, pessoas interessadas na religião, que vão lá para esclarecer dúvidas, resolver problemas, fazer consultas e assim por diante.
quando a pessoa tem a proteção de Urumilá, bem melhor do que um outro que não tenha, que queira, por vaidade, jogar abuso. Porque, além do ensino da teoria, nós temos também que trazer a vocação, o dom. Eu tenho uma pessoa na minha família que Ah. está muito doente, Sim. que é minha avó, Sua avó, peraí. Então, deixa eu ver. Como é o nome da sua avó? Cirila. Tem um tratamento, nada é grave. É. Ela está se tratando. Está se tratando e está melhor, já teve pior. Tá, já teve pior. Ela foi É. atropelada. Aqui está dando que já teve pior. Já Muito pior. teve. E graças a Deus eu trouxe, pelo menos, foi reconhecido pelo seu Martiniano, que foi o grande Oroô do Brasil, normalmente aqui na Bahia, que me deu o título de Oroô. Que é quem joga os búzios e joga também Ifá, que ele mesmo me ensinou. Foi uma pessoa sempre muito enérgica, Isso. um tanto até mandona, Uhum. Muito, não é não? muito. Tá certo? E é uma coisa aqui interessante, tem horas, tem ocasiões que parece que ela está esquecida Uhum. e tem outra hora que ela lembra de tudo, Isso. tá certo? Certinho. Ele é um homem de muita fé. E é também um homem, eu diria, de muito poder. Pessoal, pela autoridade que tem, é o que eu chamo de poder intrínseco, é o poder que vem de dentro para fora. Ele não gosta muito que se diga isso, mas ele atribui tudo aos búzios, ao orixá, mas eu conheço ele há muitos anos, já escrevi livro sobre esses poderes e conheço gente que tem poderes pessoais, ele tem evidência, né? O que nem sempre é comum com quem joga búzios. Tu joga e conhece o sistema dos búzios. Mas o professor Genô tem uma evidência, pessoal. Ele nega. Se você perguntar mesmo a ele, ele vai dizer, não, eu sei um dom, eu jogo, sei jogar o búzio, mas na verdade ele tem evidência, ele tem poder, portanto, como se diz, o jogo dele fala. Tempo arararará. Tempo que mavila, tempo de gagazumba. Tempo erererê, tempo arararará. Tempo que mavila, tempo de gagazumba. Tempo erererê, tempo arararará. Tempo que mavila, tempo de gagazumba. Tempo erererê, tempo arararará. Tempo que mavila, tempo de gagazumba. A menininha dizia, você conhece a Genô? Não, não conhece Candomblé. Você não conhece a Genô? Não conhece Candomblé. Tempo de gagazumba. É que vamos. Não, na baixa não, por favor. Como é que tá? Bem? Muito mal, mas acho que fizemos muito no meio do caminho, nós voltamos. Eu pedi que ele telefonasse para avisar a senhora. Tempo. Nos dê saúde, paz. Não pedimos até apenas para nós. Pedimos até para as nações que estão em guerra. O Senhor é poderoso, o Senhor pode acabar com essas guerras para não vermos as crianças chorando por falta de pai, de mãe, de casa. Tempo.
Tempo. Cada um salva como sabe. De coração. Ele entende todas as línguas. Tuziamã, fucampo, tuziamã, gobó, gobó, tuzitai de banda. Ensimbiquenquita, muntianquita, quando eu avambo. Um coce, um zazi, matamba, moído, bazangolá, que buque, assobagaga, zumbá. Rangoromé, que é zangomé, um toto malembe, caranguame, quimbanda. Nem quando é quatro, nem quando é négua, comacoio, em pista de tata, em pista de muco, achamucuila, zambi. Zambi na Quateçá. Daí eu sei o olô dos axés em Salvador. Quando morre qualquer mãe de santo em Salvador, quem vai fazer o jogo para ver a sucessora sou eu. Eu faço o jogo e o santo responde. Eu apenas transmito o que os orixás falam no jogo. Eu não tenho autoridade, não me sinto com autoridade para botar essa ou aquela mãe no poder. O jogo é que fala. Como no Engenho Velho, desde a morte de Tia Maci, que todas as sucessoras é pelo meu jogo. Como também no Poafonjá. Isso só não acontece no Cantuá e em Olga de Alaqueto, porque é aproveitado a família, é de sangue. Tia Dionísia preparou Olga para substituí-la. E por isso ela ainda é hoje a mãe de santo do Laqueto, né? E o Cantuá, a mesma coisa. Foi tia Júlia, porque teve o seu Vicente, que foi rápido. Depois menininha, a minha grande amiga, e exerceu por muitos e muitos anos. Quando eu fiz o jogo para a Estela, eu tinha 2 irmãs de santo, filhas de minha mãe Aninha, vivas, que é a Cantulina, aliás 3, tinha a Cantulina, Pinguinho e Noêmia. E, no entanto, foi escolhida Estela. Inclusive... Não era da navalha de minha mãe Aninha, já era da navalha de senhora. Xangô é que fala, não sou eu. Que a casa era de Xangô. E minha mãe Aninha era de Xangô, né? Como eu fui iniciada adolescente com uma senhora aqui nesse axé, no ano de 1939, século passado. E desde nova ainda eu já conhecia o professor Agenor, que a mãe e a senhora chamava de irmão, porque ele auxiliava em questão de jogos aqui. Jogos de búzios, sempre uma mãe de santo tem alguém de confiança a que possa se comunicar. E então ela se comunicava muito com ele. Certas obrigações, certas atitudes se ia tomar, ele mandava. Inclusive eu era sempre a escriturária, né? Eu fazia as cartinhas para ela e ele respondia. E quando nós íamos ao Rio, ela ia, eu de vez em quando acompanhava. E sempre batíamos lá, né, professor? Sempre estávamos lá. Nunca fui ao Rio que não fosse a sua casa. E eram muito amigos, tinham muita amizade mesmo entre si. E ela foi embora e a amizade entre nós dois continuou bastante. E quando ela morreu, uma das pessoas que muito me alentou foi ele e aconselhou. Eu estava meio nova ainda.
E fomos conservando a amizade, graças a Deus. Até hoje. A ponto dele ter me colocado aqui, eu agradeço até a ele. Está sofrendo hoje aqui como mãe de santo. Não agradeço a minha apenas, eu apenas transmiti as palavras de Xangô. Ele foi ler, podia ter me poupado. Dito, não é isso, mas... E eu vou discutir com o Xangô. Ele é íntegro, né? Aí passou a mensagem que recebeu. E onde O Xangô. Eu fui escolhida por Xangô através do jogo de búzios dele. E estou aqui até o momento. Continuamos com a mesma amizade, não muito perto, que ele sabe que a nossa vida aqui é de sacrifício. E não temos tempo de estar nos visitando. Mas todos os anos, festa de Oxóssi, ele está aqui, passa o dia, assiste a festa, almoça conosco. E ele é um tio muito querido. Viva o Xanguinha! 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 Fonte é boa, Xanguinha! É isso aí! O Ifá é uma adivinhação em que tem mais odus do que o jogo de búzio. Enquanto o jogo de búzio tem 16 odus, o Ifá tem 256 odus. O búzio a gente pode jogar a qualquer hora. O Ifá tem que ter uma preparação, que hoje eles não estão fazendo. Eles jogam o Ifá a qualquer hora. Não. Tem que se ter uma preparação, preparar a esteira e outros objetos mais para poder depois agarrar o opelê ou o opom para poder jogar o opom Ifá, que é a tábua de Ifá. Ele mantém ao mesmo tempo um distanciamento estratégico, eu diria assim, interessante com relação a um possível fanatismo, a um possível traço de fanatismo religioso que pudesse envolver as relações de alguém com o candomblé. Ele gosta muito de deixar afirmada uma distância com relação aos aspectos da moda, aos aspectos do fanatismo, aos aspectos da folclorização, o que quer que seja desses aspectos colaterais muito típicos de religiões, especialmente religiões com tendência a se tornarem exóticas, como é o caso do candomblé. O nosso candomblé é um sistema e a base é Exu, que é o movimento. E a cumieira, o fim do sistema é o Oxalá. Agora, eles não aceitam isso, porque eles não sabem nem o que é sistema. O candomblé é um sistema, mas o senhor fala com o pai do santo, ele vai saber escrever o que é sistema? Eu acho um pouco difícil. Eu acho que ele é uma pessoa iluminada, acho. Ele, aliás, nasceu com a marca do bruxo, né? Que é a mancha vermelha que ele tem nas costas, né? E ele tem o axé dele plantado no corpo dele, que a Aninha plantou com navalha, né? E entrou no corpo. Eu acho ele uma pessoa iluminada. E uma pessoa doce, bondosa, é uma pessoa maravilhosa.
carruzza come una girata. Quando da facci vai la buccarisa, via tu cotti da lo primo vaso. Inta la porta tua lo sangue è sporto e non m'importa ti moro attiso e si domoro e vai un paradiso. Todas as grandes figuras envolvidas com o candomblé, especialmente na Bahia, as grandes mães de santo, os grandes pais de santo, os devotos mais assíduos, as pessoas de grande importância intelectual, de estatura intelectual e política, etc., que se relacionam com o candomblé na Bahia, são todos unânimes em reconhecer na figura do professor Agenor uma figura ímpar, insubstituível e de importância extraordinária. Todos tivessem a mesma noção de orixás que eu tenho, todos gostariam dos orixás. Quando se fala em Ançã, até a dança dela mostra o movimento do vento, a dona do vento. Eu acho que todos os orixás são especiais. Porque eu sou do Oxalá, como eu acho que são os grandes, os maiores. O senhor é de algum, acha que é de algum, o outro é de Oxóssi, acha que é Oxóssi. No final, são todos grandes. Depende muito da fé e do amor que se tem ao orixá. Bom, o fato dele ser um sacerdote dos sacerdotes, quer dizer, uma espécie de mentor, uma espécie de instrutor para assuntos, instrutor dos vários sacerdotes para vários assuntos, como os assuntos do oráculo, como os assuntos das folhas, né? Enfim, de que ele também é grande conhecedor, e etc., faz dele uma espécie disso, quer dizer, uma espécie assim de líder entre os líderes, né? Embora ele faça questão, como eu falei um pouco antes, de manter uma distância com relação a isso. Ele não gosta de estar investido do papel de chefe religioso. Ele não se considera um chefe religioso. Primeiramente, minha mãe é Aninha, porque minha mãe, né? Então eu tenho que falar que foi uma senhora muito inteligente e de grande saber sobre a religião africana. Tivemos também Pulquéria, que foi outra grande mãe de santo do Cantuá. Podemos falar com muito carinho de Menininha, minha grande e inesquecível amiga. Podemos falar de Tia Maci, que tão bem conduziu o Engenho Velho. Caetana, filha do Felisberto Sauer, que também foi uma criatura dedicada aos orixás. E, por fim, como não falar de Cleusa, que também conduziu o candomblé do Cantuá. Vamos passar aí.
Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. O que estamos fazendo aqui é uma prece pela nossa querida irmã Cleusa Milé. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus. Então o tio Almi, né, minha mãe? Como ele parece com o tio Almi. Olha, ele nasceu dia 8 de setembro, no mesmo ano da senhora. 1907. 1907, para ti também. Eu sou de 16 de setembro. 91, feito. Eu também estou com 91, feito. Já completos. Agora, Olha os santos que o senhor tem devoção. Santo Antônio e Nossa Senhora da Conceição. Ele gosta de Até Santo Antônio e São Até Francisco. nisso nós temos. Estamos igual na idade, estamos igual Senta ali, meu irmão. Pra filmar a senhora com ele. Minha mãe convide ele para ir a Santa Marta. Estou dizendo a ele que ele vá, que Santa Marta está lá bonitinho. Vai ver Nossa Senhora da Purificação. Eu sou devoto. Dá para ir, pai, de Santa Marta? Hein? Hoje não. Hoje não. Um dia aí dá. Domingo, sai daqui, é 1 hora de viagem. Quem não corre. E quem corre são 45 minutos. Chega lá, na cidade e volta de casa. Muito obrigado. Passa o dia, almoça, tem muita casa para almoçar, tem muita comida aqui, tem tudo lá. E tem lá uma casa na Rua do Amparo, toda branca de janela azul. Pode ir lá sem susto. Pode ir lá sem susto. Sabe, eu agora vou para Santo Amaro. Vai dar um almoço pro pessoal do balé. Lá tem um almoço hoje pro pessoal. E eu preciso chegar lá pelo menos antes do almoço. É lógico, para determinar. Como? Para determinar as Para coisas. determinar as coisas. É isso, já determinei daqui. Já vai Telefonei, avisei, preparem que eu já vou chegando. Vamos, velho. Vamos. Foi um prazer conhecer o senhor. Numa religião que não tem um livro escrito, numa religião em que não existe um organismo centralizador, exatamente essa memória viva que oferece a possibilidade de se ter para a religião uma fonte segura de ensinamento, uma espécie de um porto seguro onde as pessoas podem levar os seus problemas. De modo que, do ponto de vista do candomblé, a professora Agenor é praticamente um alicerce, uma segurança, uma fonte inesgotável de conhecimento e de orientação. Quando Verger chegou a Salvador, a primeira casa que ele foi o Cantuá.
E eu estava lá nessa ocasião com menininha. Daí veio o nosso conhecimento. Depois ele foi para o Afonjá, muito amigo de senhora, que era minha irmã muito querida também. Então continuou a nossa amizade. Eu acho que ele concorreu muito para que o candomblé tivesse uma base. Porque, como você sabe, o nosso conhecimento de candomblé é todo oral. Então, cada um transmite como aprendeu e nem sempre aprendeu certo. Então, os livros de Verger concorreram para que tivesse mais base dentro do candomblé. Ele se coloca em dois lados ao mesmo tempo. Quer dizer, ele ao mesmo tempo, ele tem uma extração institucional, um pertencimento institucional, que é importante para a sociedade global, a sociedade hegemônica, porque ele foi professor do Pedro II, ele é um homem que tem uma cultura letrada bastante extensa, e ao mesmo tempo ele pertence, digamos, à tradição nagoqueto, ele é uma figura importante da cultura nagoqueto. Ora, então, que visão e por que a importância da visão dele? Primeiro porque ele é ao mesmo tempo de dentro e de fora. Quer dizer, durante muitos anos, a vida inteira professor do Pedro II, e essa vida inteira o aluou do culto da Bahia, informador de muita gente ligada ao culto no Rio de Janeiro. Abrem-se as portas velhas e amigas do tradicional Colégio Pedro II, que desde 1837 vem formando gerações e gerações de brasileiros. Em frente ao velho colégio fundado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, o guarda João de Souza Amaral, figura popular, já integrada na história do grande educandário, ajuda os alunos a atravessar a rua, controlando o movimento do trânsito. Muito brasileiro ilustre de hoje já atravessou de calças curtas a rua Marechal Floriano pelas mãos do bondoso Amaral. Os alunos entram para as salas de aula, as mesmas salas por onde passaram como alunos figuras como Carlos de Laé, Barão do Rio Branco e Álvares de Azevedo, e professores como José Veríssimo, Capistrano de Abreu e Coelho Neto. O atual diretor do internato do Colégio Pedro II é o Dr. Vandique Londres da Nóbrega. O professor tem uma missão muito sagrada de levar luz onde havia treva no aluno, porque o aluno não sabe nada, então é uma treva, tudo escuro. E o prazer que se tem quando se vai aos poucos vendo que o aluno está assimilando, está aprendendo, está criando, está se manifestando todo o seu valor que adquiriu do professor. E o meu resultado foi tão bom com os meus alunos que eu me aposentei em 66 e hoje ainda recebo carinho deles. Eu tive a grande felicidade de conhecer Anísio Teixeira e com ele trabalhar, e foi onde eu aprendi a ser realmente um educador. No gabinete do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O novo diretor do INEP, em seu longo discurso, traça o programa que adotará para o bom êxito dos trabalhos que lhe estão afetos, dizendo em meio à sua oração: não podemos fazer escolas sem professores, e muito menos improvisá-los. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Quando o professor é bom, há uma relação que nós podemos, professor-aluno, porque o mestre ilustre, bom, é aquele que consegue despertar no aluno a vontade de aprender. Esse é o bom professor. Não é ir para uma sala de aula falar, uma linguagem elevada que o aluno não entende. Nós temos que descer ao nível do aluno e subir junto com ele. Esse é o professor. Um professor extremamente paciente, que não se cansava em repetir milhares de vezes e o aluno saía sabendo.
eu me lembro muito dele, esse intuito de fazer o aluno compreender realmente. Isso ele passou e até profissionalmente, mais tarde, ele me preparou para um concurso de admissão ao Pedro II como professora também. Porque o que acontece hoje é que o professor não tem metodologia. Então o aluno diz, professor, não entendi. Ele acabou de explicar. Professor, o aluno diz, professor, não entendi. Ele vai explicar novamente pelo mesmo método que o aluno não tinha entendido. Não é isso. Nós temos que ter metodologia, tantos métodos como for preciso para o aluno alcançar o professor. Volto novamente a Anísio. Anísio dizia, a educação está ao alcance de todos, não é privilégio. Ouçamos agora o poeta Agenor Miranda Rocha. Meus versos. Vistam outros seus versos de veludo, ou sedas caras, ou brocados finos. Cinjam-lhes espadins e, sobretudo, nos ombros ricos, mantos purpurinos. Que a fronte tragam diademas de ouro e as mãos sustentem cetros de poder. Ricos esbanjem o maior tesouro, sábios espalhem todo o seu saber. Eu me sinto em plena harmonia com a arte. Eu nasci mais para ser artista do que para ser do candomblé. Eu acho. Beijo de luz. Não nos falamos nunca. De vez em quando, ao acaso, é que nos encontramos. Que festa nos teus olhos e que festa nos meus. Segues, eu sigo, coração em festa. Mas o acaso foi mal um certo tempo. Não te sei, não me viste. Não tivemos a dita de um encontro feliz. Tuas mãos. Se por acaso as minhas mãos geladas nas tuas prendes, caricioso e amigo, sinto-as como aves, súbito, aninhadas ao calor doce de um sedoso abrigo. Enquanto deixo as minhas mãos contigo, sob o calor das tuas resguardadas, teus olhos calmos varrem-se o perigo, como a viajar as noites constelada. Na parte musical, eu tenho duas grandes cantoras minhas amigas. Aliás, três. Foi Margarida Simões, Bidu Sayão e Rosário Tavares. Colombine il tenero fido arlecchini che a te dite chiamando, sospirando, aspetta il poverino. La tua faccetta mostrami che io vou baciar. Desde muito cedo, eu comecei a ouvir óperas, porque minha mãe era cantora lírica, então ficava decorando as óperas. Aperfeiçoei aqui no Brasil com a Helene Teodorini, onde Bidu Sayão era minha colega. Música, para mim, tem valor. Agora, eu não sei tocar popular, porque quando eu estudei no Conservatório de Música, não davam licença de nós tocarmos música popular, era só música clássica. Como ainda hoje, né, um artista lírico cantando uma canção popular é horrível. A própria Bidu Sayão cantando Casinha Pequenina, ninguém diz que é ela aquela cantora que é Bidu Sayão. Ela cantou dos maiores centros musicais do mundo. Cantou no Scala de Milão, cantou no Metropolitan, cantou na Ópera Cômica de Paris, cantou nos maiores centros.
Amor, para onde estás? As minhas mãos levanto. Amor, que és tudo para a minha vida, ânsia e renúncia, meu sorriso e pranto, muito de crença e muito de dúvida. Diz de manhã os fadistas, já que estão calça a esticar, se aprumam com galhardia. Eu me dava muito com Cecília, gostava muito de Cecília. E todas as semanas nós nos encontrávamos por uma coincidência. Porque todas sextas-feiras ela assistia a missa na Cruz dos Militares, onde eu também assistia. Então nos encontrávamos forçadamente todas as sextas-feiras. Cecília era uma criatura muito franca, muito boa. Porém, praça a juventude, nessa manhã chora e reza. Toma minha alma em tuas mãos, Virgem pura. Toma minha alma em tuas mãos como um pássaro ainda batendo as asas de susto, mas logo acalmando quando percebe que são tuas as mãos. E ouvindo funda em mim essa voz espantosa me falar, usando os termos da razão, relembro com saudade a infância descuidada que me faz achar estrelas pelo chão. Eu faço versos desde criança. Naturalmente que fui me aprimorando de acordo com o que eu estudei sobre literatura. Eu era professor de português e literatura portuguesa e brasileira. Ela não sou, ainda não morri. Pode o amor ser a estrela, o gesto, o sonho. Pode o amor ser o porto, a praia, o teto. Pode o amor ser a corrente que arrebata, confundindo alma e corpo, céu e terra. Se São Francisco sempre me conduz a compreender e amar, sigo-lhe os passos. E cada dia troco pão por luz, de mãos abertas, estendendo os braços. Aqui está a minha vida, esta areia tão clara, com desenhos de andar delicados ao vento. Aqui está minha voz, essa concha vazia, sombra de som curtindo o seu próprio lamento. Aqui está minha dor, esse coral quebrado, sobrevivendo ao seu patético momento. Aqui está a minha herança, esse mar solitário que de um lado era amor e de outro, esquecimento. Conversa cotidiana dele é sobre o que acontece na cidade, no Rio, na política. Ele lê todos os jornais, lê livros, tem uma lucidez extraordinária, uma memória muito melhor do que a minha. A memória dele é extraordinária, lembra de tudo, sabe de tudo, acompanha tudo, viaja ao exterior, viaja aos estados, vê teatro, vê canto, e foi um cantor, né? Ele nem gosta muito de divulgar isso, extraordinário, né? Tem duetos extraordinários com a Bidu Sayão, cantor de música italiana, cantor de fados, cantor de ópera. Então é uma figura diferente. Toma minha alma entre tuas mãos, como algo de frágil ainda, como um floco de espuma, uma pluma, uma lágrima. Sim, agora acertei, uma lágrima. Lindo, lindo. Ele representa, portanto, nesta tradição, uma espécie de sumo sacerdote dentro de uma absoluta simplicidade, que eu chamaria até melhor, numa outra palavra pouco usada, mas que seria melhor para ele, simpleza. Simplicidade dá a ideia também de uma certa simplicidade intelectual. Não, ele tem uma inteligência acesa, viva, mas tem uma simpleza no lidar com as pessoas, com os objetos, com as plantas e com os orixás. Eu adoto todas as religiões. Eu sou propriamente teosofista. De todas as religiões eu aceito a parte que é verdade. No meu entender, os adeptos, as pessoas que fazem parte dessas religiões, que muitas vezes não seguem os seus preceitos, os seus ensinamentos.
Porque não devemos ter raiva de ninguém, não devemos prejudicar o próximo, não devemos, sobretudo, zelar muito pelo nosso nome, porque quando zelamos pelo nosso nome, estamos zelando pelo nome de nossos pais, que merecem todo o nosso respeito. É um dos grandes papos, né? Um dos últimos grandes papos, né, que a gente tem no país. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas o vento sagrado estava falando impróprio. Vejam que coisa espantosa é o Brasil. Tudo teria vindo do Egito, as grandes religiões do Egito. O Egito influenciou o Sudão, e o Sudão tirou do Egito os seus deuses. O Egito influenciou Chipre e a Grécia tirou do Egito os seus deuses. Da Grécia, os deuses gregos foram para Roma. De Roma para todo o Império Romano, até Portugal. E de lá veio com a cultura greco-romana para cá, Vênus, Marte, Júpiter. Esses mesmos deuses foram para o Sudão. E lá foram amoldados ao temperamento africano. Quando os romanos invadiram o Sudão para pegar negros e escravos que fossem morrer no circo, eles fugiram do Sudão e vieram para onde está hoje a Yorubalândia, que é o sul da Nigéria, trazendo aqueles deuses do Egito. Feitos escravos, eles trouxeram esses deuses do Egito já aculturados para o Brasil. Então nós encontramos no Brasil aqueles deuses egípcios levados para o Sudão, levados para a região Iorubá e trazidos para o Brasil. E os deuses egípcios ligaram para Chipre, para a Grécia, para Roma, para Portugal e para o Brasil. Então nós encontramos aqui, e tudo isso com uma outra cultura, que não é nenhuma dessas duas. É a cultura cristã, é a cultura da Bíblia, é a cultura da raça de Israel. E a raça de Israel se misturou com todo o mundo romano e criou o grande mundo do cristianismo, do catolicismo, com sede em Roma, e tudo isso está aqui no Brasil presente. E um homem como o Luô, professor Agenor, representa essa gradação de figuras religiosas que nos explicam, que nos dirigem, que dizem o nosso futuro, fazem as nossas orações. E como nós somos frágeis seres humanos, eles tomam conta de nós. Eu faço tudo com fé, tenho confiança que tudo vai sair bem. Então eu acho que fé é confiança em Deus, nos orixás, em si próprio. Tanto que eu não tenho superstições. Com uma trajetória singular que reproduz o êxodo dos escravos, Agenor Miranda Rocha veio da África para a Bahia, onde se iniciou no candomblé. De Salvador, ele se muda para o Rio e se profissionaliza como educador, sem nunca abandonar a missão espiritual que orientou toda a sua vida. Poeta, professor, profeta, iluminado, este senhor do segredo descortina passado, presente, futuro. Olha, vê, prevê, ensina, abre os caminhos, afasta o mal, põe e dispõe, alivia, cura, soluciona. Na simplicidade de sua vida, que não admite o comércio e as vaidades,
Angenor Miranda Rocha esqueceu seu ego e dedicou sua vida ao outro, que bate aflito à sua porta e que ao menos volta consolado, confortado. Volta com a capacidade de ver a luz onde antes só existiam trevas. Os mais velhos são venerados na África, porque os africanos acham que quanto mais velha a pessoa, mais sábia, porque está próxima dos ancestrais. Professor Angenor Miranda Rocha tem quase 100 anos, tendo atravessado 2 séculos. E nesse tempo de sacerdócio, ele só fez evoluir, crescer em sua sabedoria, em seu desprendimento. É por isso que os grandes vultos do candomblé no Brasil são unânimes em reconhecer a sua posição de supremo sacerdote da fé afro-brasileira. A palavra mais bonita do nosso vocábulo português não é saudade, e sim perdão.